Então vamos dar início ao nosso culto de quinta-feira, primeira semana do ministério, de forma oficial, primeiro culto de quinta profética, no mês de janeiro, ao qual nós estamos debaixo de uma revelação de Techuvá. Nós já estamos aqui com alguns irmãos, pastor Davi, nosso André, e nós vamos dar início agora a esse culto. Quero convidar a amada igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar nesse momento e vamos iniciar nosso culto. Toda obra inicia como uma formiga trabalhando. Nós temos que dar pequenos passos para realizar grandes obras. E todo recomeço ele é bem difícil, mas gratificante ao resultado do trabalho que nós realizamos. A palavra diz: grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Yeshua, chamamos a Tua atenção, Senhor, nesta noite, Pai, para, Senhor, estar conosco nesse momento de culto, Senhor, ao qual apresentamos a Ti, Senhor, o nosso corpo, ó Deus, como sacrifício e adoração, Senhor, no Teu altar, como apresentamos a Ti o nosso louvor, a nossa oração. Senhor, conduza este culto, ó Deus, Senhor, que vidas que através, ó Deus, Senhor, da internet sejam alcançadas, edificadas. A Sua palavra tem o poder, Senhor, ó Deus, de exaltar, de exortar, consolar e edificar. Sua palavra, Senhor, tem poder, Senhor, para abater e exaltar, Senhor, nações. Senhor, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, Senhor, ouvir a Sua direção, Senhor, nesta noite. Fala aos nossos corações, que a Sua palavra, Senhor, ó Deus, seja pregada, Senhor, aos quatro cantos. Que essa igreja, Senhor, ao qual está sendo estabelecida, Senhor, dentro de Itaipu, seja uma referência como um hospital espiritual, ao qual vidas, Senhor, que entrem por essas portas, sejam tratadas, sejam saradas as suas feridas. Senhor, um lugar familiar, que seja um ambiente de comunhão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, render graças. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fala ao nosso coração. Pai, estamos sedentos, Senhor, de pão, sedentos de água, Senhor. Precisamos, ó Deus, matar a nossa fome todos os dias, para, Senhor, alimentar a nossa alma, estarmos preparados para, Senhor, enfrentar, Senhor, as adversidades desse mundo, porque, Senhor, esse mundo jaz do maligno, ó Deus, Senhor, mas o Senhor, Senhor, a Tua glória está, Senhor, sobre toda a face da terra. Senhor, em nome de Jesus, nos usa nessa geração, Pai, Senhor, que nós venhamos ser canal, Senhor, que nós venhamos ser sal e luz dessa terra, Senhor, que venhamos ser, Deus, como um refletor no meio da escuridão, que possamos, ó Deus, Senhor, ser exemplos, ó Deus, do Seu evangelho de transformação. Vidas sejam transformadas através dos nossos testemunhos, Senhor. Pai, que essa igreja seja, Deus, um testemunho, Senhor, para esse lugar, para esse bairro, Senhor, que Itaipu e adjacências ouçam falar que essa igreja tem um Deus que é poderoso para curar, para exercer milagres, fazer sinais e prodígios e maravilhas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha com Teu poder soberano, Deus, derramando, Pai, Senhor, glória sobre este lugar, que a Tua Shekinah, Senhor, esteja sobre essa igreja. Pai, Senhor, que paralíticos, ó Deus, venham sair daqui andando, Senhor. Pessoas, Senhor, que entrem aqui, Senhor, com cegueira física, saiam enxergando. Deus, o surdo, Senhor, venha ouvir, ó Deus, a Sua palavra, e ó Deus, o mudo venha falar e sair pregando o Seu evangelho. Senhor, em nome de Jesus, Pai, lhe pedimos nessa noite, Pai, ó Deus, esteja conosco, mesmo, Senhor, ó Deus, com o início dessa obra, em pequenas quantidades, ó Deus, família nossa, Senhor, aqui está reunida para ouvir, Senhor, a Tua palavra e Te adorar em espírito e em verdade. Senhor, em nome de Jesus, que esse altar esteja debaixo da palavra de Levítico, Senhor, aonde o altar permanece aceso e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará.
Senhor, em nome de Jesus, clamamos, Senhor, o teu nome. Yeshua, esteja no controle desse culto em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Amém. Poder assentar, queridos. Você que já se faz presente no recinto, nós vamos queremos ouvir o pastor Davi, em nome de Jesus, com uma palavra de direcionamento para a nossa vida. Hoje estamos aí enfrentando já a primeira barreira, né? Alguns membros levitas da casa estão doentes, nós já estamos em oração. Tem pessoas assistindo esse culto pela internet e quero dizer à família, TACF Church, que mesmo à distância estamos perto, que estamos unidos pelo mesmo Espírito, estamos conectados. Essa igreja é conectada com o céu. E nós estamos orando pela vida do Renzo, o Henrique Renzo, que hoje está aí assistindo, Erenilson, sua família, pastor Gilberto, sua família do pastor Davi, e os demais, Adriano também, que está em casa, está também enfermo, se recuperando, mas em breve estaremos todos aqui reunidos. Também a minha filha, que também está adoentada, Karina, seu esposo Lucas, e os demais, todos que estão ligados através da internet. Pastor Davi, vem, deixa Yeshua te usar aqui. Amém. Shalom à igreja, paz do Senhor. Vou compartilhar uma palavrinha que o Pai, palavra top, que o Pai tem compartilhado comigo, me ensinado, e compartilhar com a igreja em João, capítulo 2, onde vai contar o primeiro milagre de Cristo. Jesus transforma água em vinho, onde foi essa maravilhosa história, onde Jesus fez seu primeiro milagre. E Jesus transforma água em vinho. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ela disse aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma medida 2 a 3 almudes. Jesus lhe disse: enchei as talhas de água, e elas se encheram até a borda. Essa linda e maravilhosa história de Cristo aqui vai me dizer que até uma fé faz Jesus se mover. Não era a hora do Cristo se mover, mas pela fé da mãe de Jesus, Maria, algo interessante vai acontecer. Ela antecipa algo que era para acontecer depois. O próprio Cristo falou: não é chegada a minha hora. Mas a fé da mãe de Cristo antecipa o ministério de Cristo, cara. Antecipa o milagre que era para ter acontecido depois, outrora, não tem como saber. Mas o próprio Cristo vai dizer: não é chegada a minha hora. Mas a fé da mãe de Deus, Maria, sabia quem ele era. Quando a gente sabe quem Cristo é, quem Deus é na nossa vida, a gente antecipa os milagres. Isso é muito forte. Deus falou comigo e Deus me mostrava, interessante, que às vezes não é tempo, mas o tamanho da tua fé revela também a hora, revela também o momento onde Deus pode te usar. Então, estou doente e acho que tem um propósito. Eu não acredito em propósito e doença, mas depende da tua fé para você ser curado. Depende da minha fé para ser curado. O que é interessante no mundo espiritual é que a única coisa que a gente precisa ter no mundo espiritual, no mundo terreno, para que mova no mundo espiritual, é a fé. Se a gente tem isso no mundo terreno, nós conseguimos mover tudo no mundo espiritual. E aqui foi o que aconteceu com Maria, a mãe de Jesus. Pela fé e o conhecimento dela, antecipou o ministério de Jesus. Ela antecipou o milagre que não era para ter acontecido. O milagre onde o próprio Cristo vai dizer: não é chegada a minha hora, que tenho eu contigo, mulher.
E mesmo assim, ele mudou uma história inteira ali. Eu acredito que a fé de uma mulher, eu acho que muita gente acha que a Bíblia é machista, despreza a mulher, mas é o contrário. A Bíblia vai dizer em várias passagens da Bíblia o quão mulher foi importante. Essa aqui, então, foi, além de ser a mãe do próprio Criador, do próprio Deus aqui encarnado aqui na Terra, ela, além disso, isso aqui foi uma das coisas que ela fez interessante, que antecipar o ministério, o milagre de Jesus. Então, o que eu tenho para falar para a igreja é: a sua fé determina o seu milagre. Se tem fé, cara, as coisas vão acontecer. Eu posso dizer vários também testemunhos meu, onde eu busquei criar fé, pedir Deus me dá fé para que isso aconteça. E logo acontecer, porque a fé é algo que nós precisamos para sobreviver. Senão, nós não conseguimos viver as coisas que o Pai tem para a gente. Só dependemos da nossa fé. E é isso que eu tenho a palavra para hoje, que isso possa ficar no coração da igreja que está nos assistindo hoje na internet. A fé, ela move montanhas. Então, cria essa fé, peça para o Espírito Deus gerar a fé dentro de você, peça a Deus fé. Isso é o que nos faz mover, o que faz a igreja se mover, é diante e mediante a fé de Deus. Amém? Muito obrigado, apóstolo. Glória a Jesus. É tão importante que você, aqui o Pai te usou, da importância da mulher na igreja, que a tipologia bíblica fala que a igreja, ela tem o simbolismo da mulher. A mulher simboliza a igreja, né? E quando Jesus ele ressurgiu, né? Veio ressuscitou dentre os mortos, ele primeiro procurou as mulheres para poder conversar e anunciar a tua ressurreição, né? As mulheres sempre teve uma importância muito grande, mediante a Bíblia, mediante a caminhada de Jesus. As mulheres também eram mantenedoras do ministério de Jesus, isso é muito forte. E sobre essa fé que move o milagre, é muito importante nós entendermos, a igreja desse século, dessa geração, precisa entender, dar o start para o milagre acontecer, que o milagre já está no tempo de Deus. Na verdade, muitas pessoas não entendem que só não tomam posse do milagre ou da cura, ou seja, qual é o toque de Deus, o que Deus tem para fazer, porque não tomaram posse do que foi feito na cruz do Calvário. Na verdade, todas as nossas enfermidades foram levadas na cruz do Calvário. No tempo Kairos, no tempo de Deus, já foi realizado, já foi feito, está consumado, né? Tetelestai, já foi consumado. Nós precisamos ter fé e entendimento para tomar posse daquilo que já foi liberado. E eu creio que esse ano de 2022 será um ano de tomar posse daquilo que nós temos por direito. Decreto consumado na cruz do Calvário. Você toma posse disso? Diga amém. Nós cremos que existem vitórias, chaves que ligam e conectam o reino à igreja. E essas chaves são liberadas desde o momento que a nossa fé ela está ativa, ligada à palavra e recebendo nesse momento aquilo que Deus tem liberado para a nossa vida. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Glória a Jesus. Que Deus possa abençoar o pastor Davi, sempre usando de forma grandiosa, né, através da revelação. Amém? Nesse momento, queridos, nós sabemos que é com dificuldade, nós estamos em início de obra, né? Infelizmente, hoje não veio nenhum levita, né? Nós temos aqui pessoas que estão aqui para realizar a obra, mas são pessoas que pregam, pessoas que estão ligadas aí à igreja, mas não temos hoje levitas para cantar. Mas nós vamos, na verdade, Deus não está preocupado com afinação, Deus está preocupado com adoradores. A adoração ela tem que sair de dentro para fora, né? É quando nós entendemos esse start, né? Entendemos esse start. Aí não, filho, aqui, ali. Glória a Jesus. Nós vamos louvar. Vamos aí, André. Vou lançar um louvor que é muito conhecido para nós estarmos adorando a Deus aí. Em nome de Jesus.
orar, você que sabe. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mulheres, claro. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. O amor do Senhor declara: sou apenas servo, teu amigo me tornei. Nós louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Louvarei. Glória a Jesus. Te louvarei. Independente das circunstâncias. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quando tem batalhas, é sinal que tem vitória de Deus. Amém? Amados, nós vamos entrar no momento da palavra. Você que se trouxe uma semente para o Senhor, nesse momento é o momento de você ofertar a casa de Deus. Então, você que trouxe, queria pedir aqui para colocar o gasofilaço. Quem tiver uma semente, coloque aqui à frente. Enquanto já vamos entrar no momento da palavra. Você que quiser aí, nós em breve vamos organizar aqui a transmissão, né, ainda não tivemos tempo de colocar o computador, o programa. Nós vamos ter o Pix, né? Nosso Pix aí, quiser você deve ajudar nessa obra, é o CPF 029 985 107-95. Você pode estar colaborando, ofertando a casa do Senhor, à distância, ajudando
a manter essa obra de pé. É uma obra nova que está iniciando, mas Deus está no controle. Amém? Você que está na casa, quiser semear nessa obra, esse é o momento. Após o louvor, e nós vamos entrar na ministração. Amém? Eu quero poucos minutos, mas eu queria a sua atenção para a gente ministrar essa palavra. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao 17. Cartas do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao 17. Glória a Jesus. Você vai procurando, nós vamos, nesse momento, ministrar uma palavra que liga uma chave para o seu crescimento dentro de você. Amém? Quantos acharam, digam amém. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Versículo 17 é a palavra-chave para essa ministração. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Diga graças a Deus. Queridos, em poucos minutos, eu quero ministrar uma revelação de Deus para a nossa vida. O Evangelho é um convite à mudança de vida, à mudança de hábitos, a mudar de caminho, se dar a conversão, a transformação. Evangelho sem transformação de vida não é o Evangelho de Cristo. O convite de Cristo é mudar a direção. Conversão se dá mudar de caminho, de direcionamento. A primeira coisa que devemos entender é que só se torna nova criatura quem está em Cristo. Não há como ser uma pessoa nova, ser uma nova criatura, se não estiver ligado diretamente, conectado ao Criador, a Cristo, por intermédio dele. Jesus mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele diz: eu sou o caminho. E quando nós não estamos em Cristo, nós não estamos nesse caminho, não estamos na verdade. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade. Quando nós não estamos em Cristo, estamos num caminho, mas no caminho da mentira, que é o caminho do mundo, é o caminho da poluição, do pecado. Mas quando estamos ligados a Cristo, estamos no caminho da verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há vida longe de Jesus, não há vida sem Cristo, não há vida no caminho, sem o caminho de Cristo, porque a vida se dá quando entendemos quem Jesus ele é para a nossa vida, quem Jesus, o que Jesus representa para a nossa caminhada. Estar em Cristo é passar a andar na companhia dele.
Estar em Cristo não é só pronunciar o nome de Cristo. Quantas pessoas no mundo dizem: eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho Deus no meu coração. Mas como Deus pode ter o coração se não tem as atitudes, se não tem as ações? Deus não quer só o coração, Deus quer o nosso corpo como sacrifício por completo. Deus quer nos santificar, nos purificar. Deus quer nos dar uma vida nova, uma vida de transformação, uma vida reta, uma vida de mudança. E quando nós estamos em Cristo, Ele pede sim o nosso coração, mas o coração está ligado à mudança de hábitos, à mudança de vida, né? E quando nós estamos na proposta do Evangelho, precisamos prosseguir em conhecê-lo, através do que? Da palavra de Deus. Quando nós buscamos o caminho de Cristo, nós começamos a ser transformados, e não há outro caminho se não for ser lavado pelo conhecimento da Sã Escritura, pela palavra de Deus. Aí vem o discipulado, porque é através da palavra que nós viramos discípulos. Não há discípulo de Cristo se não tiver conhecimento na Escritura. Jesus, ele tirou um tempo, para quê? Para discipular. Ele iniciou a igreja na terra, escolheu os seus apóstolos, os discípulos mais próximos, e passou tempo com eles. O que nós vivemos nessa geração são igrejas que querem transformar vidas, mas não querem se doar a passar tempo, a discipular. Não existe, pastor Davi, crescimento na igreja de Cristo se não tiver discipulado, se não tiver corpo a corpo, tempo que você dá o seu tempo para as novas vidas, para as vidas com novos convertidos. Nós precisamos entender que o Evangelho é comunhão, é a proximidade, é chegar perto, estar perto das pessoas que precisam ser libertas. A libertação não vem à distância. O discipulado era assim: Jesus chamava para comer junto, Jesus subia ao monte com eles, Jesus dormia perto dos discípulos, e mesmo assim encontrou dificuldades. Por quê? Porque nós passamos muito tempo no mundo sem a verdade, e é muito mais fácil você ser atraído pela proposta do mundo, as facilidades que o mundo oferece, do que você caminhar com Deus, caminhar com Cristo. Porque quando você segue Cristo, você tem que renunciar às suas vontades, renunciar ao teu eu. E quando você passa a conhecê-lo, quando você passa a andar com Ele, então você começa a se parecer com Cristo. Aí nós somos imagem, semelhança de Deus. Por quê? Porque nós começamos a conhecer o Senhor. E quando a gente passa a conhecer a Cristo, a primeira coisa que nós recebemos é uma mente nova, metanoia. A mentalidade muda. Nós começamos a entender que aquilo que a gente fazia era errado, e agora a gente começa a acertar. A gente meio que volta o caminho e começa a fazer um caminho, uma trajetória, acertando aonde errava. A gente começa agora a ter atitudes diferentes, a mudar o nosso vocabulário, a atitude, outrora que nós tínhamos, às vezes, falta de paciência e etc. São coisas que são transformadas através da proposta do Evangelho, através da ajuda do Paracleto, do Espírito Santo. Nós somos confrontados. Evangelho sem confronto não é evangelho. O Evangelho de Cristo nos chama para um confronto. De quê? Com o nosso próprio eu. Nós somos confrontados a uma transformação verdadeira. Não existe estar em Cristo e continuar com os mesmos hábitos. Não existe estar em Cristo, estar na igreja é uma coisa, dentro da igreja é uma coisa. Estar em Cristo, caminhar com Cristo, viver o Evangelho é transformação de vida. Logo, baseado em quê? Transformação de caráter. Algumas pessoas, pastor Davi, se enganam em achar que quando aceitamos Jesus, trocar a vestimenta é sinônimo de conversão. Tem algumas pessoas que se vestem ataviados na igreja, né? Aparentemente parecem crentes. A roupa é de crente, a Bíblia é de crente, né?
vai para o culto de crente, congrega na igreja de crente, mas atitudes não condiz com uma vida de um crente, de um cristão. As atitudes não revelam a transformação do Evangelho. As atitudes não testemunham a transformação do Evangelho de Cristo. Então nós, quando aceitamos Jesus, como é que nós começamos a nos parecer com Cristo? Primeiro, Paulo diz, ser renovado pela mente, transformado pela palavra. E aí, quando a gente começa a ser transformado, automaticamente o nosso caráter começa a ser polido, porque o nosso caráter começa a receber influência da palavra. Nós somos tocados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo começa a nos chamar, a nos convocar e a confrontar para essa mudança de vida. O processo para se tornar uma pessoa melhor é começar entendendo que para estar nele devemos ser moldados pela palavra. Existem pessoas que estão na igreja, mas não têm tempo para a palavra. Tem pessoas que querem um mover. Igrejas que são alicerçadas no movimento do Pentecoste. Igrejas que são alicerçadas na adoração e worship, que se diz agora. Mas a palavra é o mínimo. Pessoas que enchem a igreja no dia da adoração ou da festividade, mas as salas de ensino estão vazias. Pessoas que não passam tempo em frente da sua Bíblia Sagrada. Deus nos deu um manual, como conhecer o Evangelho, como conhecer as bênçãos que estão no livro, para sobrecair na minha vida, se eu não abro o livro, se eu não conheço a palavra. O manual está de posse nas nossas mãos. E para isso Jesus largou a palavra dele, para poder nós seguirmos o caminho que ele traçou. Para se converter à vontade de Deus, é necessário nós sermos moldados pela sua palavra. Olha o que a Bíblia nos propõe em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 12. Você que está com a Bíblia, acompanhe. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: abandonando toda a malícia e todo engano e hipocrisias e invejas e toda a maledicências, como bebês, nenéns recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim possais crescer. Que linda palavra, a revelação de 1 Pedro, de Pedro dizendo, convocando a nós que sermos de tudo, e agora se alimentar como leite da palavra, e entender que toda a caminhada que nós tivemos para trás é deixada, e agora nós damos passos, pequenos passos. O novo convertido bebe da palavra como leite para um recém-nascido. É o que Pedro está falando. E detalhe, aí nós somos convocados a deixar de lado toda a malícia, todo o engano. Há quem use aquela palavra dizendo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, dizendo que aquilo que eu recebi no mundo, eu uso hoje como malícia. Não existe malícia na vida de quem é convertido. Malícia é deixado para trás. Nós recebemos sim experiência de vida, e agora transformamos nessa experiência de uma forma que o Espírito Santo venha nos usar para ensinar pessoas que vão ter a mesma experiência. É diferente de você ainda carregar maldade na sua ideia, na sua mente, carregar maldade do mundo ainda e tentar praticar dentro da igreja. O que a proposta do Evangelho, através de 1 Pedro, é que nós venhamos deixar o passado. O passado ficou para trás. Deus nos convida, pastor Davi, a ter agora uma vida nova, realmente, a uma caminhada nova, a uma vida de novos conceitos, de novos pensamentos, de novas obras. Isto é techuvá. Isso significa techuvá para os judeus,
retornar à origem. E que origem é essa? É a origem da nova criatura. Porque nós não nascemos com pecados. Assim como foi citado, um recém-nascido não tem malícia. E quando nós nascemos, estamos sim debaixo de uma influência adâmica. O pecado entrou no mundo através do primeiro homem, de Adão. Mas quando nós nascemos puros. É a primeira origem. Nós nascemos sem malícia, sem hipocrisia, sem engano. Somos como o bebê que aqui foi citado, né? E techuvar é isso, é retornar ao caminho e buscar aonde nós errávamos e agora começar a consertar, a acertar o caminho. Existem pessoas que se converteram, aceitaram Jesus, estão na igreja, receberam até cargos eclesiásticos, mas ainda tem pendências do passado, sabe o quê? Ainda não perdoaram lá atrás um parente, ainda não perdoaram o que foi ofendido lá atrás. Ei, o Pai Nosso nos ensina a perdoar os que nos ofendem. E se nós ainda não tiramos isso de dentro, ainda não houve conversão total. Porque o Evangelho é isto, deixar o passado para trás e agora conduzir uma vida de experiências novas. Nós nunca em nossas áreas vamos receber coisas novas se ainda estamos ligados ao passado. Se ainda por alguma área da nossa vida temos ainda agora uma conexão às coisas velhas. O convite do Evangelho é deixar o passado e zerar. Ah, apóstolo, mas é porque você não sabe o que eu sofri com aquela pessoa lá atrás. Você não sabe o que me fizeram dentro da minha casa lá no passado. Ei, mas aí você era a velha criatura. Agora você está em Cristo. Agora você é a nova criatura. Então logo o perdão de Cristo precisa estar no seu coração. Você precisa entender que para você seguir, até para entrar no céu, é necessário perdoar. Porque sem o perdão é impossível nós alcançarmos o perdão de Deus. Entenda isso. E em João 8, capítulo 8, versículo 36, diz: se pois o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livre. Deus não me chamou para caminhar no Evangelho e ser escravo do passado. Não existe convertido preso ao passado. Não existe. Ah, mas me fizeram muito mal. Libera. Porque isso te faz mal. Porque quando você tem ligação ao passado e você não consegue perdoar quem te fez mal, na verdade você está se fazendo mal a si mesmo. A tua vida não cresce, não deslancha. Bênçãos estão presas no segundo céu, no mundo espiritual. Elas não descem sobre a tua vida. As coisas novas de Deus, para poder fazer você avançar, conquistar, progredir, não chegam enquanto você não zerar, enquanto você não desconectar do passado e ligar ao presente, caminhar para o futuro. O alvo é Cristo. Vamos olhar para o exemplo do escritor. Aqui nós estamos numa carta do apóstolo Paulo. Quem foi Paulo? O nome Paulo é um nome romano de Saulo, né? Paulo nasce em Tarso, né, da Cilícia. Embora tenha nascido como cidadão romano, Paulo ele era judeu, né, pela dispersão, ele era um israelita circuncidado da tribo de Benjamim. E você vai ver a história de Paulo, né, aos pés do ensinamento dos fariseus, aos pés do grande Gamaliel, o doutor da lei. Você vai ver que Paulo, ele com certeza ele é educado em Jerusalém, né, cresce debaixo da lei, porém não tinha nenhum contato ou nenhum conhecimento sobre o amor do reino através de Cristo. Para Paulo, Cristo é qualquer um, é um homem. Paulo não reconhecia a divindade, né, de Cristo. Por quê? Porque Paulo só conhecia a lei, só tinha um conhecimento. Mas você vai ver o techuvá acontecer, a conversão
na vida de Paulo. E você vai ver a mudança tão transformadora que vai transformar também a igreja de Deus. A igreja de Cristo, ela é transformada através da transformação do reino sobre a vida de Paulo. Porque você vai ver a Bíblia afirmar que ele se torna, Paulo, um perseguidor da igreja, né? Alguém que o livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão ele foi apedrejado, foi morto, as suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Paulo foi presente na morte de Estevão. Alguns deduzem, alguns estudiosos, eles deduzem que a transformação na vida de Paulo começou desde o momento da morte de Estevão. Foi necessária a morte de Estevão para começar a impactar, gerar dentro de Paulo uma transformação. Porém, alguns outros, eles têm uma outra tese. O próprio Paulo vai afirmar em Atos 9, versículo 1, que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. E o que se sabe que é Paulo de Tarso, ele parte para um combate contra a igreja, né? Só que o que vai acontecer com Paulo? Ele vai ter uma vida transformada por um impacto de uma experiência através de uma experiência com Cristo. Paulo ele vai ter no caminho de Damasco, né, um encontro com Jesus de forma glorificada. É lindo a história de Paulo, a transformação do Techuvá de Paulo, porque em Atos 9, versículo 3 ao 6, você vai ver que indo no caminho, que aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo atônico, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Você vai ver que Jesus não abriu mão de um homem que respirava ameaça. Perceba que o evangelho é isso. O Techuvá é convidar pessoas que a sociedade rejeita, que ninguém entende que vai ter mudança, pessoas que para muitos não tem jeito. O evangelho é isso. A proposta do evangelho é pegar quem está deixado de lado, pegar pessoas que o caráter está totalmente destruído, vidas estão deixadas de lado, e Deus pega e se manifesta através do poder do reino, e pega essa vida e transforma ela como testemunho para a glória do nome dele. Isso é o Techuvá, é a mudança de vida. E quando você vive o Techuvá na sua vida, a sua vida começa a ser transformada em todos os sentidos. Techuvá é viver o melhor do reino. É quando eu começo a entender que eu preciso me arrepender de algumas atitudes minhas, eu preciso retornar ao caminho que eu já trilhei e vir consertando algumas coisas que eu já errei. É a convocação do conserto. Deus nos trata como filhos. Deus não nos trata como empregado. Servo de Cristo é filho do Pai. Nós somos filhos dele. E como filhos, o nosso Pai, ele ama nos presentear. Ele tem pessoas que pregam ou que acham, né, que o Deus que nós servimos é um Deus carrasco. É um Deus que ele tem prazer em nos exortar ou nos punir. Não há prazer no coração de Deus em ver uma vida se perder, em alguém morrer sem salvação. Não há prazer, porque o nosso Deus, ele nos ama como Pai, ele nos enxerga como filhos, e como todo pai, ele ama também abençoar, presentear.
Olha o que o salmista vai dizer no número 118, no verso 25. Salva-nos agora. Te pedimos, ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. A visão do reino, a prosperidade de Deus está muito além de coisas materiais. É viver o que Deus tem como plenitude para a nossa vida. Se no Velho Testamento o Senhor tinha alegria na prosperidade do justo, quanto mais agora na nova aliança. Deus tem prazer em te honrar, em abençoar. Deus está envolvido na vida daqueles que buscam a sua face. Agora, para nós vivermos o techuvá, para nós alcançarmos as bênçãos de Deus, nós precisamos estar face a face. Precisamos entender isso. Repita a palavra: intimidade. Intimidade é uma chave que conecta ao reino. Essa chave chamada intimidade, ela faz com que bênçãos de Deus, bênçãos do céu, sobrecaiam sobre a minha vida. Quando a gente liga essa chave chamada intimidade. O que Deus quer? Todo pai quer o que com o filho? Ser íntimo. A pior coisa que tem é você ter filhos e esses filhos se distanciarem do teu convívio. A pior coisa para um pai é ter um filho que não fala com o pai, filho que está distante, o filho que não tem obediência, o filho que não tem intimidade com a sua voz, que não tem prazer no convívio. Deus está envolvido naqueles que buscam intimidade. A palavra prosperidade, ela vem do grego chamado tissalesh, que significa avançar. Diga avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso e tornar-se próspero. O original, a etimologia da palavra prosperidade vai muito além do que tomar posse de ouro e prata. É muito além de coisas materiais. Fala de obter sucesso em todas as áreas: sentimental, emocional, familiar, profissional. E eu quero profetizar sobre a tua vida, você que está à distância, você que está nesse culto, que o techuvá de Deus na sua vida está chegando. Esse ano é um ano de obter sucesso. Você toma posse dessa chave. Esse ano é um ano de você tomar posse da prosperidade, de avançar. Algumas áreas da sua vida que estavam bloqueadas, Deus vai desconectar essa barreira na sua vida, e é tempo de você avançar, de ter uma vida de sucesso, aproveitar bem as áreas da sua vida e ser proveitoso tudo aquilo que Deus vai permitir você viver, tornar-se próspero. Você toma posse disso em nome de Jesus? Você vai viver a partir desse ano, se você quer tomar posse disso, êxito em conduzir a sua vida a um bom resultado. Ouça a voz de Deus e obedeça. Toma a palavra de Deus como bússola em todas as áreas para o teu caminho. Você vai ter uma família abençoada, um casamento abençoado, você vai ter uma vida profissional abençoada, um ministério e uma caminhada espiritual abençoada. Você vai ver na vida de alguns homens como Josué, que mesmo debaixo de uma grande pressão, você vê a história de Josué, ele recebeu uma palavra de Deus dizendo: seja bem sucedido, seja cauteloso, conduzido por onde quer que andares. Perceba, escute, pastor Davi, não tem como ser bem sucedido se não sermos conduzidos pelo próprio Deus. Não há direção fora de Deus, não há sucesso fora de Deus, não há prosperidade fora de Deus. Existe uma estrada para mim e para você andar, existe um caminho
para eu e você trilharmos. E nós não podemos andar na força do nosso braço. Nós não podemos caminhar sem estar conectado em Deus. E o Evangelho é isso: conectar a criatura ao Criador, conectar o homem à verdade, conectar o homem ao caminho certo, ao caminho de paz, ao caminho de conquista, ao caminho de sucesso. Ele é o nosso Pai e a nossa fonte, e é o que quer nos conduzir ao triunfo, para que nossa vida ela seja testemunho para outras vidas. Isso é profético. Levante a mão que eu quero profetizar. A sua vida será testemunho. Outras pessoas que convivem contigo desejarão ter o Deus que você serve. Por quê? Porque a tua vida será uma vida abençoada, uma vida de sucesso, uma vida de conquista, e pessoas terão o desejo de conhecer o Deus que você serve. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então repita: nós vamos prosperar, nós vamos ser bem-sucedidos em nossos caminhos, porque nós vamos respirar o Techuvá. Nós precisamos acertar, fazer uma autoanálise da nossa própria caminhada. Olhe para 2021 e veja onde você poderia ter feito melhor. Algumas coisas que você poderia ter feito diferente. Inicie esse ano de 2022 debaixo dessa revelação de Techuvá. Não é fazer coisa nova, mas é acertar o que já foi feito. Comece a consertar o caminho, a voltar e ver aonde você errou e acertar. O salmista termina essa ministração com os Salmos de número 1, do verso 1 ao verso 3, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será, pega essa chave, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Eu quero profetizar sobre a igreja de Cristo, sobre a sua vida que está recebendo essa palavra, que está hoje cultuando conosco aqui, que Deus tem uma vida para você nova e de coisas novas, uma vida que você vai prosperar e você vai alcançar o sucesso. Eu quero profetizar, pastor Davi, na sua empresa, sucesso, chaves que conectam prosperidade, bênçãos que virão e recairão sobre a tua vida, porque tu és fiel. Sejas fiel ao reino, sejas fiel naquilo que a proposta do reino ele nos deixa para poder caminhar. Não roube de Deus, seja dizimista, tenha prazer em abençoar o reino, porque chaves de Deus, do reino de Deus, serão liberadas sobre a tua casa. Amém? Tome posse. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glórias a Deus, amados. Nós vamos dando término a esse culto, né? Quero convidar vocês para estarem domingo, chegando um pouquinho mais cedo. Domingo nós temos a proposta de 18 horas, todo domingo, o ensino da palavra, meditar na palavra. Todo domingo, 18 horas, um pouquinho mais cedo. E domingo eu estou com desejo de vir mais cedo para evangelizar, vou usar o tempo para evangelizar, mesmo que os panfletos que eu estou como ferramentas para evangelizar não estejam prontas, que eu vou fazer na gráfica, eu vou carimbar, né, pegar uns papeizinhos de evangelismo e vamos para a rua, vamos ganhar Itaipu para Jesus, amém? Então domingo nós estamos aqui mais cedo, né? Eu vou ver se domingo mais cedo a gente traz aí
um biscoito, toma um café junto, né, mais cedo nesse momento de ensino. E depois de 19h30 é o nosso culto de adoração. E eu quero convidar a todos que são no ministério, que é a nossa primeira Santa Ceia. A nossa Santa Ceia será sempre o segundo domingo do mês. Então, nós já temos aí a primeira Santa Ceia do mês. Os que são dizimistas, acho que é um momento propício para você entregar a tua semente nos pés do Senhor. Na ceia é um momento muito, né, importante para nós, que somos servos do reino. E nós estamos aí em oração para que mais vidas cheguem a essa casa. Amém? Queria convidar o pastor Davi para terminar orando. Em nome de Jesus, nós vamos orar pelo término desse culto em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra revelada dos céus, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos ama e por isso o Senhor nos dá alimento. Senhor, nos dê mais fome e sede da Tua palavra, da Tua justiça em nós, Pai. Para que possamos, Pai, mudar de dentro para fora, Senhor. Para que parecemos com Cristo, Senhor. Sejamos iguaizinhos a Ele, Senhor Deus. Muito obrigado por essa noite. Pai, começa a tocar vidas em volta, Pai, com Teu poder sobre este lugar, em nome de Jesus. Você aí que está em casa, em nome de Jesus, se tiver com alguma enfermidade, doença, seja tocada agora pelo Espírito Santo e seja curada em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que o poder toque você agora. Sinta agora a presença do Espírito aí, te tocando. Em nome de Jesus Cristo. Eu peço anjos ministradores agora, em nome de Jesus, começa a tocar no povo que está ouvindo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por esta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Você que está aí vivo em Cristo, levante a sua mão para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus e a graça de Deus Pai e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo e todo aquele que espera e aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo, digam: a vitória é nossa. Amém? Deus abençoe.